É, pessoal, tudo certo? Vou voltar aqui num conceito importante que a gente precisa para tratar lá nas leis de Newton, certo? Também funciona, vou tratar isso como um exemplo que ficou faltando talvez na aula passada. Então aqui, ó, imaginemos então que um barco esteja querendo atravessar a margem do rio de um lado para o outro. Então ele sai do ponto A com uma certa velocidade, VB, ao passo que a correnteza do rio tem uma velocidade que a gente vai chamar de VC. Então, à medida que esse barco começa a atravessar, ele vai começar a fazer essa trajetória aqui, assim. Isso significa que vai influenciar na velocidade desse barquinho a velocidade da correnteza. Então, na verdade, a velocidade resultante desse barquinho é um somatório vetorial, então somatório vetorial das velocidades tanto do barco quanto da velocidade da correnteza. E com isso eu consigo obter uma velocidade resultante. Repara que isso daqui é uma soma de grandezas vetoriais. Então VB é a velocidade do barco, VC é da correnteza e VR é a velocidade resultante. Então, se eu fornecer para ti a velocidade da correnteza, a velocidade do barco, eu pergunto, tu consegue descobrir qual é a velocidade da resultante do barquinho nessa direção? Repara que essa direção aqui está com uma inclinação θ. Então, com isso, eu sugiro que vocês determinem VR. Então, para determinar VR não basta saber só o módulo, é preciso também saber a direção. Tá? Então, isso fica como exemplo passado, mas eu vou dar uma revisão das relações trigonométricas que vai ajudar vocês a determinarem esse VR vetorial aqui. Então, as relações trigonométricas que a gente tem aqui, olhando para esse triângulo retângulo, é a seguinte: eu vou chamar esse cateto aqui, o cateto com essa dimensão de coração, só para a gente fazer uma figura, né? Porque às vezes a gente fica apegado a cateto oposto, cateto adjacente, cateto... Na verdade, é cateto. E cateto oposto e cateto adjacente vai depender para qual ângulo está olhando. Então eu vou chamar de cateto coração e cateto estrelinha. E a dimensão maior, que seria essa distância aqui, eu vou continuar chamando de hipotenusa, e aí eu vou determinar por H de hipotenusa. Certo? Eu vou trazer 4 relações aqui, trigonométricas. A primeira e a mais fundamental que eu vou trazer para vocês é com certeza o Teorema de Pitágoras, que trata da relação entre os catetos e a hipotenusa. Então, o tamanho da hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao tamanho do cateto do coração ao quadrado mais o tamanho desse outro cateto ao quadrado. Então, esse H, esse coração e essa estrelinha aqui, tu pode imaginar como se fosse um número, sem problema algum, é um número. Tá? Só que é genérico, né? Tu pode botar qualquer número aí que vai funcionar. Tá? Fica tranquilo aí. Então, essa relação vai valer. Então, a soma do quadrado dos catetos tem que dar o quadrado da hipotenusa. Aí eu acho que eu já falei, eu não me lembro se presencialmente ou em algum vídeo, eu falei sobre o que significa esse cosseno, né? Esse cosseno é uma função em que vai transformar um ângulo. Então, olha para alfa aqui e olha para ele imaginando um ângulo, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Então, tu pega esse ângulo e transforma num número. E o número é a razão entre um cateto, que aí esse cateto é quem está coladinho com o ângulo aqui, ó, que é a minha relação, dividido pela minha hipotenusa. Minha hipotenusa sempre é apontado pelo ângulo de 90 graus. Ó. Imagina que isso aqui fosse uma setinha. O ângulo de 90 graus está
apontando para a hipotenusa. Então, quando eu pego o cosseno de alfa de um ângulo, ele vai me transformar numa relação numérica entre o cateto que está coladinho, que nesse caso seria o cateto adjacente, o nome dele seria cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Eu gosto sempre de falar de coladinho, porque cosseno lembra coladinho, CO, cosseno, um cateto coladinho. Enfim, é uma maneira de lembrar, mas é importante que saiba que essa função, ela transforma um ângulo em um número. Geralmente aqui a gente trata com um ângulo em graus, que fica mais fácil para a gente fazer as operações. Mas esse ângulo ele pode ser em radianos também. Tá? Mas é mais palpável para nós, estudantes, em ângulos em graus, né? Os ângulos em graus. Uma outra relação trigonométrica é o seno. E aí o seno desse mesmo ângulo alfa, ele é a dimensão que está oposta a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, seno a gente chama sempre que é o cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo que a gente está tratando, que nesse caso é alfa, dividido pela hipotenusa. Então, repara que de novo aqui, ó, eu tenho uma função que vai transformar um ângulo em um número. E esse número é sempre a razão entre o cateto, que a gente está chamando aqui de oposto, que seria a estrelinha, dividido por h. Então imagina que isso aqui seja números. 1, 2, 3, 5, 10. Na real é entre 0 e 1, né? Mas tudo bem. É um número. Suponhamos que isso daqui tem um raio unitário. Mas pode variar isso daí. Então, olha só a relação que existe, né? Então, quando tu pega seno de um ângulo, tu transforma em um número. E que número é esse daí? É a razão entre o cateto, essa dimensão aqui, ó, dividido por essa dimensão aqui. Se tivesse uma régua, tu viria aqui, viria e media. Pão. Faz a razão, aí eu tenho o seno relacionado àquele ângulo. E o último, eu tenho a tangente de alfa. A tangente de alfa é uma função que vai transformar um ângulo em um número. E esse número, como é que ele faz? É o cateto oposto, ou seja, a estrelinha, dividido pelo coraçãozinho, que seria o cateto adjacente. Eu só chamo de oposto adjacente relacionado ao ângulo que eu estou olhando. Nesse caso aqui, eu estou olhando ao alfa, né? Se eu olhasse ao beta, o oposto e o adjacente ele já ia alterar. Mas, de qualquer forma, a distância não muda, o tamanho, as dimensões não vão mudar ali. Então, quando eu pego a tangente desse ângulo aqui, eu tenho nada mais do que o cateto oposto, que seria essa dimensão, dividido pelo esse cateto adjacente aqui. Tranquilo? Que tangente também é seno sobre cosseno. E aí, tu pegando esse número aqui, dividindo por esse número aqui, tu vai simplificar os h's, as hipotenusas. Só vai sobrar